Olá, vamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar de uma coisa mais específica, técnica, que é os erros que são cometidos ao investir, tá? Os maiores erros, mais comuns, tá? Isso é importante porque o investir é aquela etapa da organização financeira, das finanças, que é a cereja do bolo, ou seja, é você então se prepara para chegar nesse momento que você vai então criar aquele planejamento para o seu futuro, é a visão de futuro. E esses erros, eles são fundamentais, saber quais são, para que você evite eles. Então eu vou falar sobre os principais aqui, tá? E que está no coletivo, no inconsciente coletivo até, e para que então você se proteja e consiga então ver uma forma mais consciente de driblá-los, tá bom? Bom, mas antes disso, para quem não me conhece, eu sou Carlos Sampaio, eu sou Master Coach, consultor, educador financeiro, especialista em finanças, e aproveito para te convidar para te inscrever no canal, dar o seu like, comente, compartilhe e compartilhe também as suas experiências com a sua organização financeira, os seus acertos e aquelas coisas que você considera interessante. Muitas pessoas elas se aproveitam desses comentários para também aprender. Então você, junto comigo, ajuda a divulgar esses conceitos, essas situações que são muito do dia a dia. Tá bom? Bom, aproveitando ainda, antes de ir direto para o vídeo, conheça o meu curso de finanças. É um curso que ele mostra como é que você se organiza, se planeja e você entende o mercado financeiro, a forma de fazer a sua carteira de investimento, que é o último item que eu quero comentar, que eu considero mais importante dos erros que se cometem quando não se faz esse processo de uma forma completa. Então, tá aí, links na descrição do vídeo de hoje, tá bom? Bom, vamos lá, então. Uma introdução aqui interessante é o seguinte, sobre investimento, né? Por que vale a pena? Muita gente, por exemplo, pega um vídeo sobre investimentos e, não organizei minhas finanças, estou com um problema financeiro aqui e ali, e investimento está longe de mim. Na verdade, essas informações são importantes para quem ainda não começou, mas quer saber como é que funciona e se organizar então certo. E para quem já está investindo, também revisar a sua forma de administrar os investimentos, de entender, principalmente entender os investimentos. Eu atendo muita gente, tenho os meus cursos que consigo ver algumas coisas, e na minha experiência de vida também, juntando tudo isso, mostra erros, né, que podem ser evitados. Por exemplo, eu vou ver cada um deles, né, mas assim, existem então essas informações importantes para vários tipos de situações que você pode estar presenciando agora, ou sentindo, ou vivenciando, melhor dizendo, tá bom? Então não subestime a ideia de investir, que é só para aqueles que têm muito dinheiro, para aqueles que já começaram. Não, investir é uma ambição para todos. E que eu quero só destacar o seguinte, um relatório do Banco Credit Suisse, que é um banco respeitado no mundo todo, todos os anos ele coloca a estimativa, uma pesquisa sobre o número de milionários no mundo. Isso tem aumentado todos os anos. Tá? E no Brasil, por exemplo, em 2021, mesmo com pandemia, tá? O número de milionários, ou seja, quem tem mais de 1 milhão, tá? Que não é uma grande fortuna, mas é uma referência, né? Está em 266 mil pessoas. Tá? 266 mil pessoas no Brasil são milionários, conforme esse relatório. Bom, e isso, claro, aí tem outras questões que poderia, em termos de economia, se discutir, tá? Não só no Brasil como no mundo, tá? A quantidade de milionários é 1%, por exemplo, no Brasil, é 1% sobre 46% de todo o dinheiro do país, ou seja, o PIB. Bom, o fato em si, apenas o fato em si, é de que existem, então, uma quantidade grande, né, e de alguma forma se beneficiam do mercado financeiro, de organização das suas finanças, enfim, aproveitam oportunidades, mesmo em situações de crise. E o dado importante é que diz esse relatório recente agora, sobre 2021, que a projeção para os próximos 5 anos, em 2026, vai dobrar esse número. Então, o número de 266 mil vai para 572 mil pessoas, né? Bom, então está aí mais um acréscimo para ver a importância de que temos que aprender e entender como é que funciona tudo isso, tá bom? Me estendi um pouquinho para dar esse contexto. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que precisa saber e colocar em prática antes de investir, tá?
é ter a sua reserva de emergência. Bom, se você não tem essa reserva, eu vou aqui imaginar isso dentro do mercado financeiro, que é, então, para aqueles tipos de produtos que são vinculados a uma predominância em liquidez, ou seja, você ter ele disponível quando precisar. Se você não tem isso, você não está em condições de investir de verdade, que é criar o seu cofre, a sua riqueza para o futuro. Em algum momento no futuro, você vai se servir desta riqueza. Então, essa é a construção e o investimento é para isso. Então, se você não faz, você vai chegar um momento que vai começar a ver isso. Primeiro ponto. Bom, vamos seguir, não vou voltar atrás repetindo o que eu já falei. Então, assim, reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você precisa ter para 6 meses, todo mundo sabe disso, ou 12 meses, que você vai deixar guardado. Você já tem isso? Bom, então tá, você já está blindado daquelas situações que podem ser uma ameaça, que seja uma emergência, vamos chamar assim, ou também para oportunidades. Você guarda lá porque em algum momento você tem uma previsão de que ali na frente vai surgir situações melhores e você está com este dinheiro guardado para isso. É assim que fazem todo mundo, todos os investidores do mundo, eles têm essa estratégia. Pega, por exemplo, o Warren Buffett, ele é campeão em fazer isso, né? Tem no caixa uma quantidade de dinheiro bastante substancial para fazer esses movimentos. Bom, tá aí, reserva de emergência. 6 meses ou 12 meses, dependendo da sua condição de trabalho. Por exemplo, se você tem uma condição mais insegura, 12 meses. 12 meses dos seus gastos, tá? Melhor dizendo, ok? Segundo erro, tá? Vai anotando aí, tá? Se você não tem reserva de emergência, é ponto número 1. Número 2 é a forma de pensar sobre investimento. Normalmente, principalmente no mundo hoje com tanta comunicação, com tanta informação, você é bombardeado, né, por informações dispersas. Daqui a pouco você recebe que tem no seu e-mail, no seu, sei lá, no WhatsApp, você está vinculado a um grupo, que tem um CDB pagando 130% CDI, você está com dinheiro lá no Tesouro Selic. Tá? Bom, aí você fica, puxa, não estou perdendo dinheiro e vou tirar de lá, vou colocar aqui. Só que você vai ver no último item que eu vou falar mais adiante, que isso é uma falha na estratégia de organização de investimento. Tá? Por quê? Porque se você fizer isso, você não está considerando outros aspectos. Você está tirando dinheiro que é para liquidez, para colocar em algo que vai lhe pagar mais, mas que você vai ter que esperar 5 anos daqui a pouco para ter disponibilidade do dinheiro com você. Então, esse não entendimento pode então prejudicar toda a sua organização. Bom, então esse erro é priorizar então a rentabilidade ou o retorno e não levar em conta o risco. O risco aqui, por exemplo, pode ser de liquidez ou pode ser o risco mais cruel, que é aquele risco de perda, né? Que é, por exemplo, você compra um tipo de ativo, né? Você compra, por exemplo, fundo de investimentos, que está no momento de euforia, de ações, e ali você se expõe, né? Nesse momento de alta, que você está sendo estimulado, vendo isso acontecer, você não quer ficar de fora, você compra e você então não considera que isto é um tipo de uma categoria, renda variável, que você está comprando no momento errado. Tá? E aí quando isto cai, porque tem a volatilidade, você vai verificar que você perdeu. E que aí de forma com ansiedade, com medo, você vai lá e resgata e perde dinheiro. Bom, então assim, essa coisa de olhar muito forte a rentabilidade e não considerar o risco, estou dando um exemplo bem simplório aqui, é um grande erro, tá? E é comum, tá? A euforia, a emoção de ver então a rentabilidade não ficar para trás e estar fazendo isso no momento errado. Então, esse é o segundo erro. Vamos para o terceiro erro. Bom, estimar rentabilidades irreais. A anterior é estimar rentabilidade, é definir rentabilidade em função dela só e não considerar o risco. Aqui é estimar rentabilidades irreais. Você se enche de euforia,
o mercado está bombando, como se diz, e você, então, de forma entusiasmada, aproveita e coloca assim, concentra seu dinheiro num determinado ativo. E mais adiante você vai verificar que aconteceu o seguinte, você foi além inclusive do que o mercado recomendava. Então, essa dosagem, ela exige conhecimento, ela exige ponderação e não vale emoção. Tá? Então, esse grande erro é a rentabilidade, né, irreal, feita por um critério muito emocional. E o quarto ponto, quarto erro, eu vou ficar em 4 aqui hoje, que eu considero assim o mais comum e que é o que seria para mim o mais importante de cuidar, é o seguinte, é olhar apenas os produtos. Ficar olhando, por exemplo, todos os produtos, felizmente, tudo na vida tem um lado bom, felizmente tem hoje muita variedade de produtos para você escolher. Então, outro dia eu fiz um vídeo sobre o Fiagro, que é um fundo do agronegócio, que mostra, então, a possibilidade de investir no agronegócio. Toda hora está surgindo situações assim. Tem ETFs, CDBs, LCI, LCA, esse monte de coisa. Tá? E quando se começa a olhar cada um deles, cada um tem uma característica, cada um tem uma finalidade e cada um vai atender a um objetivo. Bom, se você olhar só os produtos, é como você querer entrar numa floresta, do ponto de vista de investimento, e você olhar só as árvores. Você não sabe que está numa floresta, está olhando as árvores. E em termos de planejamento, de organização, você precisa ter essa visão da floresta. Ou seja, essa é uma floresta, você enxerga ela, a visão macro, e ao mesmo tempo você entende cada uma daquelas plantas que precisam estar lá e alocadas nos lugares certos. Se você fosse, na verdade, fazer essa plantação. Tá? Então esse é o grande erro. Então, como é que você evita isso? Você define uma carteira de investimento, você define, então, separa ela em termos de 3 tipos, o que é curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo é até 1 ano, que é liquidez. Médio prazo é de 1 a 5 anos, que são coisas que você pretende fazer nesse período, então você pode esperar até lá. E longo prazo seria mais de 5 anos, tá? Que é para um futuro que você quer, na verdade, olhar, tirar o dinheiro, viver desse negócio que você preparou durante a sua vida. Então, com essa visão, você tem uma carteira, você tem um plano. E quando você for investir, então você vai ir lá e escolher o tipo de produto, o tipo de árvore para aquele objetivo. Tá? Com isso, você tem um processo inteligente de gestão. Não é simplesmente pegar o dinheiro que sobrou e ir lá comprar um valor de um tesouro IPCA ou um pré-fixado, porque você ficou sabendo que no futuro isso é recomendável porque os juros vão cair, então, enfim. Mas você não entendeu muito bem essas variáveis em termos do economês que está na volta e pode, então, ser dirigido de uma forma equivocada. Bom, falei bastante, mas esses são os principais erros que são vistos, né, no dia a dia. Tá? Então, primeiro deles, não investir sem ter, concluindo então, não investir sem ter reserva de emergência. Segundo, não se levar pela rentabilidade, ou seja, esse aqui é um produto que está rendendo muito, eu quero ganhar mais, e não levar em conta o risco. Tá? Você tem vários tipos de CDBs que podem estar com boa lucratividade, mas tem um risco, tem um rate, tem debêntures, enfim. Claro, você pondera, você pode até entrar, mas você tem que ter a noção do risco que existe. Então, não ser levado só pela rentabilidade. Terceiro ponto é não prever emocionalmente rentabilidades irreais. Não tente ganhar do Warren Buffett, tá? Que ganha 20%, 30%, ou Peter Lynch, que tem lá o campeão de rentabilidade. Não tente assim, superá-lo. Tá? Fique dentro dos seus padrões mais humildes, aprendendo e sendo moderado nessas horas. E por fim, concluindo, o mais importante é ter uma carteira de investimento, com ela, então, sabendo então cada parte dela onde você vai colocar os seus recursos.
certinho, tá bom? Ficamos por aqui, tá? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.